nós pedimos que o Senhor fale conosco. É a tua palavra que nós queremos guardar, obedecer, ouvir. É a tua palavra que tem peso, importância, valor para nós. Eu sei que a maioria dos seres humanos desprezam a tua palavra, mas quem te ama, ama a tua palavra, obedece a tua palavra, guarda a tua palavra, que ela seja guardada, praticada por nós, entendida por nós. Tenha misericórdia de nós. Nós não merecemos, mas precisamos de entendimento, de discernimento, de ouvidos para te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, e fala com essas pessoas em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar, diga amém. Graças a Deus. Vou pegar pesado hoje, tá? Pode? Se você não deixar, eu vou pegar do mesmo jeito, tá? Se você ama Deus, você prova esse amor guardando a palavra dele. Tem gente que guarda uma palavra que foi falada há muitos anos por alguém no momento de raiva, coisa que você não deveria fazer. Tem gente que guarda mágoa, mas tem gente que não guarda o principal, que é a palavra de Deus. Davi disse: eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra de Deus, Deus te guarda. Quando você considera a palavra de Deus, você está mostrando o quanto você o ama. Então esse momento aqui, que você mesmo cansado luta para não dormir, esse momento que você não conversa, que você não se distrai, isso faz uma diferença muito grande na sua vida, porque você está dando valor à palavra de Deus. Amém? Diz assim a Bíblia em Mateus 12:38. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum. O que é que eles estavam pedindo a Jesus? Um sinal, algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede o quê? Um sinal. Porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora leia o versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de quem? De Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha para mim, por favor, agora. Deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção. Tudo que o Senhor Jesus tinha feito até ali não serviu de nada. Absolutamente nada. Eles não creram. E eles chegaram para o Senhor Jesus, os escribas e fariseus, e pediram um sinal. Jesus disse: eu não vou dar sinal. O único sinal é o de Jonas. Você sabe quem foi Jonas? Jonas foi
um profeta estranho, um homem que até hoje eu não consegui entender ele, até hoje, porque Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive e prega em Nínive. Jonas, rebelde, entrou no navio e foi na direção contrária. Houve uma tempestade, e nessa tempestade descobriram Jonas lá no porão do navio. Jogaram sorte, caiu nele, e ele disse que o problema da tempestade era que ele estava em desobediência a Deus, e pediu para que lançassem ele no mar, e lançaram. Quando ele foi lançado no mar, um grande peixe pegou Jonas, e no ventre do peixe ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, ele fez uma oração sincera, e Deus deu ordem para que o peixe vomitasse ele na areia. E ele foi, depois de tudo isso, foi a Nínive pregar aquele povo que era um povo perverso, que era um povo maligno, que era um povo realmente difícil. E ele pregou para o povo de Nínive quantas vezes? Uma vez só. Escute isso. Isso nunca aconteceu comigo. Eu acredito que nunca aconteceu também com meus companheiros, de nós pregarmos e todos se converterem, todos se entregarem. Lá todos se entregaram, todos se arrependeram, todos se entregaram a Deus, todos. E Jonas, de vez de comemorar, de se alegrar, ele não gostou. Estranho, né? Muito estranho, Jonas. Mas uma pregação de Jonas fez o povo de Nínive se voltar 100% para Deus e encontrar arrependimento. Uma palavra, uma pregação. Eu queria perguntar uma coisa para você: quantas pregações você já ouviu e você não se entregou ao Senhor Jesus? Quantas pregações Deus já falou forte com você, o que você tinha que deixar, o que você tinha que fazer, e você não fez, você não deixou? Uma palavra fez eles mudarem. Eu queria que você aprendesse uma coisa: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, nem muito menos o que nós sentimos. Ninguém vai para o inferno porque sentiu alguma coisa. A pessoa vai para o inferno porque, ao invés de dar a vida para o Senhor Jesus, ela deu as costas. A pessoa vai para o inferno porque ela fez escolhas erradas. Ela sabia o que era certo e escolheu o errado. Os nossos sentimentos, eles flutuam. Não há estabilidade no sentimento. Então não são os sentimentos que fazem a diferença, mas as nossas escolhas. Você é que escolhe o certo ou o errado. As suas escolhas em vida, enquanto a alma está no seu corpo, é que decide onde a sua alma vai viver eternamente. Suas escolhas, as minhas escolhas. Quando a palavra de Deus foi pregada para mim, eu agarrei essa oportunidade. Deus me mostrou meus pecados, eu me arrependi dos meus pecados e agarrei a minha salvação.
e não solto, por nada nem por ninguém. Sei que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora o tempo que eu conheço a verdade, Ele leva em conta, e muito. Abra aí a sua Bíblia em Atos 17:30. Atos, vai um pouquinho para frente, 17, Atos 17, versículo 30. Eu vou te mostrar uma coisa para você entender de uma forma clara. Acharam? Atos 17, versículo 30. Posso ler? Pode colocar na tela também, para quem não tem Bíblia acompanhar. Atos 17, 30. Põe na tela, por favor. No telão. Obrigado. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que o quê? Que se arrependa. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta aí que eu vou continuar lendo. Eu já fiz muitas besteiras na minha vida, eu já errei muito, mas eu não tinha conhecimento da verdade. E quando a verdade chegou ao meu conhecimento, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ele me mostrou os meus pecados, meus erros, e quando eu me arrependi, Ele me perdoou. Eu era cego, eu não enxergava a verdade, então Ele não levava em conta. Mas quando eu ouvi a verdade, então isso me comprometeu, porque eu não posso mais dar desculpa que eu não conheço a verdade. Eu conheço a verdade, você conhece a verdade. Jesus disse para os escribas e fariseus: eu estou aqui e sou maior do que Jonas. Você tem entendimento do que Jesus fez por você? Você tem entendimento? Ele não foi ferido por causa de sem vergonhice, não, por causa de coisas erradas, não. Ele não foi ferido por causa de mentiras, de adultério, de roubo. Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi moído para nós não sermos moídos. Ele gemeu para nós não gemermos na eternidade. E eu fico preocupado com você, que é tão indiferente para o que o Senhor Jesus fez por você. Eu fico preocupado por você que sabe que Deus está querendo tanto te salvar, mas você não cede, não larga o pecado, não muda, não se entrega. Eu fico preocupado, porque a sua eternidade, se você não se arrepender, vai ser muito feia. Eu sei que quando nós pregamos, muita gente ri, mas eu fico preocupado, porque se elas não se arrependerem, para onde elas não vão conseguir rir, porque elas vão sentir dores, e as dores não deixam você rir, as dores fazem você chorar. E a Bíblia diz que lá vai ter choro e ranger de dentes, e elas vão descobrir da pior maneira, quando o diabo agarrar a alma delas, que o inferno é real. Eu prego a palavra de Deus, estou fazendo agora 30 anos. 30 anos. Eu não quero que você venha no culto e fale: eu gosto tanto do seu culto. Isso não muda nada. Isso não muda absolutamente nada. Eu quero sua alma. Eu quero que você se arrependa. A ordem é se arrepender. Você já se arrependeu dos seus pecados? E se você for morrer agora, no ano de 2026,
Ah, bispo, vira essa boca para lá, Deus me livre. Vem cá, quem perdeu um familiar aqui em 2025? Quem perdeu alguém, algum conhecido em 2025? Levante a mão, por favor. Olha quantas pessoas. Você acha que não vai chegar a sua hora? Use a fé com inteligência. É sua alma que Deus está buscando. Nós estamos tendo tantos sinais. Você vai dizer que é falta de sinais para você não estar bem espiritualmente? Não está faltando sinais da volta de Jesus, você sabe disso. Eu não estou comentando dos sinais da volta do Senhor Jesus por causa do jejum de Daniel, que nós não estamos vendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas você pode estar certo que Deus está querendo falar com a humanidade, e o ser humano não está dando ouvidos à voz de Deus. Infelizmente, desgraçadamente. E o pior é ver pessoas dentro da igreja brincando com a alma, levando a vida com Deus na brincadeira. Daqui a pouco o ano vai terminar, e a melhor coisa que você pode fazer é consertar sua vida com Deus, é se arrepender, é se converter dos seus maus caminhos. Quando você não conhecia a verdade, Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Agora você conhece. Quem é você? Quem é você? Eu não estou falando aqui dentro, não. Quem é você lá fora, diante das oportunidades de pecar? Quem é você lá fora quando você é irritado? Quem é você lá fora quando você é tentado? Não finja ser de Deus. Ou você é ou você não é. Não adianta você estar na igreja e aqui você louva, canta que nem um sabiá, mas lá fora quando está irritado fala tantos palavrões. Onde é que você vai largar isso? Ah não, bicho, é só quando eu fico de cabeça quente. Mas vive de cabeça quente. Quando vem as tentações, você tem resistido, você tem suportado, você tem aguentado. Quando você é levado a mentir, mas você fala a verdade, sabia que isso alegra a Deus? Sabia disso? Quando você consegue uma coisa, você consegue comprar um carro, uma casa, ganhar um dinheiro, fechar um negócio, você não fica feliz? Quando você consegue algo que você deseja tanto, você não fica feliz? Por que você não deixa Deus feliz hoje? Porque Ele quer sua alma. Quando é que Deus vai ter aquilo que Ele quer de você a vida inteira? Eu não sei. Eu não sei. Me perdoe pregar assim, mas é para tentar te despertar, salvar você, sua alma. Você tem uma alma. Tem gente que o diabo está louco que ela morra na situação que ela está, porque se morrer como está, já era a salvação dela. E depois que morre, ninguém vai poder fazer nada por você. Não tem oração de ninguém que possa fazer alguma coisa por você. Você sabe que Deus não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Vamos voltar aqui. Atos 17, agora 31, né? No 30 falou que Deus não leva em conta os tempos de quê? De ignorância. Mas Ele ordena, é uma ordem, tá? Volte aí no 30, na parte B. Ordena o quê? Agora, é depois? Ordena agora a todos os homens e em todo lugar. Qual é a ordem? Que se arrependam. Essa é a ordem de Deus. Você já se arrependeu? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de quê?
Ninguém escapa disso aqui não, tá? Julgar o mundo. Por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos o quê? Outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Que triste. Olha aqui para mim, ó. Você entendeu isso aqui? Paulo pregando: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vocês podem agora fazer tudo certo. Deus vai julgar o mundo inteiro. Aí uns escarneciam, zombavam. E outros falaram assim, ó: sobre isso a gente te ouve depois outra vez. Depois a gente ouve. Quer dizer, tem gente que pensa que vai ter outra oportunidade, outra chance. Será? Será? Será que dá para confiar nisso? Que você vai ter outra chance? Eu não sei. Eu não posso garantir isso para você. Eu não tenho essa autoridade. Eu não sei nada do amanhã. Aliás, não sei o que pode acontecer comigo daqui a pouco, nem com você. Mas a alegria, sabe qual foi? No 34, diz assim, ó: todavia, chegando alguns homens a ele, o que é que fizeram? Creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Tá bom. Teve aqueles que zombaram, teve aqueles que escarneceram, teve aqueles que deixaram para depois, mas sempre tem alguém que crê. Por isso que eu prego. Por isso que eu prego. Eu tenho o maior prazer em pregar, em ensinar a palavra de Deus. Você não sabe como eu amo fazer o culto. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo. Todo lugar que o Espírito Santo me enviou para pregar a palavra de Deus, eu fiz isso de todo o meu coração. Mesmo antes de ser pastor, quando eu era obreiro, eu pregava no interior da Bahia. Preguei em Parafuso, preguei em Biribeira, preguei, sabe, em lugares, em vilarejos, em lugares tão difíceis. Eu pregava, sempre tinha alguém crendo, se entregando, sempre. Deus dá chance a todos. Eu atendi uma jovem esses dias aqui, que ela disse assim: eu sou de um interior da Bahia, eu sou desse interior e eu não tenho igreja lá, e a minha mãe estava com um problema sério, e deram uma Bíblia para ela, e quando deram a Bíblia, minha mãe não quis ler, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu olhei para o céu e falei: Senhor, é verdade isso aqui. E eu tive uma experiência com Ele. Uma experiência com Ele. E ela começou a assistir os cultos daqui. E ela saiu lá do interior e veio aqui. Quer dizer, não tinha ninguém, só a palavra de Deus e ela. E a palavra foi ali, ó, lavando ela dos pecados, abrindo os olhos. A palavra de Deus, sozinha. Você sabe que Deus tem falado forte com você. Não é possível que você vai para o inferno, não é possível. Honestamente, não é possível que você não vai se render a Jesus, que fez tudo por você, que vem fazendo, que vem tentando te salvar. Não é possível. Eu queria fazer uma oração, não pelas pessoas que dizem: depois eu me decido, ou que na hora que Deus chama, a resposta delas é o silêncio, é o desprezo. Eu queria orar por você que crê e vai se entregar. Eu quero orar por você que é grato por Jesus ter sido ferido
pelas suas transgressões. Esse versículo, coloca Isaías 53:5, fala tão forte comigo. Lê aí. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não foi por causa de erro dele não, tá? E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava onde? Sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu paro para pensar nisso. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quando eu paro para pensar que meus pecados mataram Jesus, não foram os romanos não, foram os meus pecados, os seus pecados. Só dá para fazer uma coisa, ó. O que está nesse Salmo 116:12, coloca aí o 12, vou ler o 12 e o 13, lê comigo no telão, coloca aí por favor meu filho. Salmo 116:12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso dar, meu Deus? Tomarei o quê? Cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. A única coisa que eu posso fazer é tomar o cálice da salvação, é me entregar a Ele, é aceitar a vontade dEle para a minha vida. Você já aceitou a vontade de Deus para a sua vida? Você finge ser de Deus? Ou você, quando está sozinho, mostra que você é de Deus? Ou você, na hora das tentações, resiste mostrando que é de Deus? Você finge ou você é? Quando eu era criança, eu já falei sobre o nome desse shampoo, Denorex. Não é antigo? Denorex. Parece? Tem gente que parece que é. Aqui dentro ela parece que é, mas lá fora ela não é coisa nenhuma. E ela sabe disso. Você sabe que você não é de Deus ainda. O pior é que você sabe. E o diabo também sabe. Eu não sei. Eu só consigo ver seu rosto. Eu não sei. Mas eu penso que a pessoa é firme, ela não é nada. Penso que a pessoa está na fé. Uma vez eu estava buscando. E eu vi uma senhora chorando. Eu fico tão feliz, porque a mulher estava se derramando. Aí quando acabou o culto, eu fui conversar com ela. Ela veio me procurar no atendimento. Eu pensando, pô, ela teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo. Nada. Chorando só por causa dos problemas. O senhor pode orar porque eu estou com um problema? Claro, senhor, eu posso. Mas eu pensei que o maior problema a senhora já tinha resolvido, que é o problema da alma. Eu estou preocupada com almas. Sabe o que é que Deus quer? Almas. Sabe o que é que Deus está buscando aqui hoje? Almas. Será que tem alguma alma aqui para se entregar para Ele? Você sabe o que o diabo quer? A sua alma. Eu queria orar por você, que não vai deixar o ano acabar se você se entregar para Jesus. Ele já te falou o que Ele quer. Ele já te falou de quem Ele quer que você se afaste, onde Ele não quer te ver mais, onde Ele não quer te ver navegando mais. Ele já te mostrou o que você tem que tirar do seu coração. Ele já te mostrou que você tem que parar. A pergunta é: você vai dar ouvidos a Ele? Eu não sei. Tem horas que só falta entrar em você. Eu não posso forçar. Quando eu prego para você, eu prego para mim também. Queria muito orar por você agora, que vai dar para Deus hoje o que Ele quer, a sua vida toda. Hoje eu tomo a decisão, bispo. A ordem dele é agora. Se arrependa. Você pode ter feito tudo errado antes de chegar aqui. Tem perdão para você. Agora você vai se levantar do seu lugar,
na presença de todos, e você vai vir aqui se render a Jesus. Você vai sair do seu lugar agora. Não espere ninguém vir. Se encoraje agora. Não espere sua mulher, seu marido, não empurre ninguém para vir. Você tem uma alma e Deus está buscando ela. Se você quiser, vem aqui. Venha entregar sua vida a Jesus Cristo. Venha ser salvo. Venha ser lavado no sangue de Jesus. Não dê as costas para Ele, dê sua vida para Ele. Os demais fiquem em pé no seu lugar. Em fazendo dessa canção a sua oração. Chegando aqui, feche os olhos. Abra sua Bíblia, Esther 6, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, põe as palavras certas na minha boca e fala com cada uma dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir, que querem te ouvir, que têm sede de te ouvir. Dê a direção que elas precisam, que essa palavra possa fortalecer a fé delas e ajudá-las, meu Pai. O Senhor conhece a luta de cada uma, e eu peço que o Senhor me use, mas que todos entendam perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar com eles hoje. Em nome de Jesus, que essas palavras não voltem vazias, porque são as tuas palavras, meu Pai. Amém. Olha para mim, por favor. Nenhuma honra de Deus na vida de uma pessoa é à toa. Deus não honra ninguém por acaso. Não é assim que Deus trabalha. A honra de Deus tem um motivo. Ninguém é honrado por Deus por acaso. A honra de Deus tem um motivo para chegar na vida de uma pessoa. E a honra de Deus, ela chega na hora certa. Preste atenção para você entender. Muitas pessoas invejam a posição que muitos alcançaram, conquistaram. Elas invejam a posição, as conquistas, os bens, as vitórias, mas elas não invejam as lutas que as pessoas travaram para chegar até ali. Elas não invejam o que a pessoa passou, gemeu até chegar à vitória. Ninguém é honrado por Deus facilmente. Ninguém. Deus honra e honra como ninguém. Ninguém sabe honrar tanto o ser humano como Deus. Mas Ele não honra todos. Ele disse: os que me honram, eu honrarei. Existem dois tipos de sofredores. Existem os desobedientes, que sofrem porque não obedecem a Deus, porque não têm temor a Deus, porque fazem o que têm vontade de fazer. E aqueles que sofrem também, mas eles sofrem obedecendo a Deus. Eles sofrem por um tempo, até chegar a hora da honra. Nós vivemos num mundo injusto, difícil, aonde as pessoas, elas não entendem, enquanto você está nesse período aonde você está plantando e não colheu ainda. Então é difícil passar por esses momentos. Por exemplo, José não imaginava que os irmãos iriam vender ele. Chegaram perto até de matá-lo. Venderam ele como escravo.
José não imaginava que seria preso, mas você não vê José murmurando, reclamando, você vê ele lutando para sobreviver, mas ele sabia que o que Deus colocou dentro dele ia acontecer. Quem é de Deus, quem é da fé, sabe que Deus tem planos, sabe que no final termina bem confiar em Deus. As pessoas que são de fé, elas sabem que quanto mais sofrem, maior será o testemunho delas. E enquanto elas estão sofrendo injustiças, calúnias, difamações, perseguições, elas sabem que elas estão plantando fidelidade a Deus no meio da guerra, elas estão plantando confiança, elas estão plantando fé, elas estão confiando no caráter de Deus, nas promessas de Deus, porque elas sabem que vai chegar a hora de Deus honrar. Amém? Elas sabem. As pessoas que são de fé têm consciência que vai chegar a hora delas. Se não chegou ainda, tá bom, Deus sabe a hora certa. Você já colheu alguma fruta que não estava na hora de colher? Eu já passei por isso. Eu já passei de pegar uma fruta e minha mãe disse: não está boa ainda não, e eu peguei, eu não consegui comer, não era a hora ainda, eu peguei antes da hora. Ela, com mais experiência, falou assim: não está na hora de pegar ainda, não está boa. Eu: não, mãe, está boa. E eu não esqueço que eu não consegui comer, até depois de casado. Dia desse tinha banana lá em casa, eu fui pegar uma minha esposa falou: ainda está verde. Eu falei: não, acho que está boa. Foi só um pedaço, dura e amarga. Você acha que você sabe a hora de Deus te honrar, mas Ele é que sabe a hora certa da honra chegar. E se você é uma pessoa de fé, você tem que esperar chegar a hora certa, mas quando chegar, vai assustar, tá? Quando chega a hora da honra, assusta. José estava preso quando a hora da honra chegou, e ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Na hora que chega a honra, não importa onde você está, você está lutando para sobreviver. Não importa se é no deserto, o deserto floresce, porque floresceu com Abraão. No deserto Isaac fez a diferença. Não importa se você está num lugar pequeno, difícil, mas você está ali lutando para sobreviver. Você não teve medo de começar sozinho, sem dinheiro, num lugar pequeno, e você está lutando, você está talvez começando a sua vida. Deus está vendo você lutando, só você sabe a guerra que está. Não tem problema, no dia que chegar a honra, você vai lembrar desse lugar só para dar testemunho, porque você sabe que você está nesse lugar, mas vai ficar pouco tempo ali, porque cedo ou tarde a honra vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você: quando a honra chega, é muito bonito. Se tem uma coisa bonita, é ver a hora da honra, é ver a hora de Deus abençoar, é ver a hora de Deus honrar. Davi estava de trás das malhadas, mas chegou a hora da honra. Samuel foi lá para consagrá-lo, chegou a hora. Quando chega a hora da honra, não importa onde você está, não importa como você está, chegou a hora da honra, acabou. Lembra que Deus disse para Josué, Josué 3:7? Você lembra dessa passagem que ele fala? E o Senhor disse a Josué, coloca aí por favor. O que é que Deus disse? Quando? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que dia começarei a engrandecer-te? Hoje. Olha para mim, por favor.
Você não pode perder sua paciência, sua razão, seu ânimo, sua fé, agora que pode estar bem perto de você ser honrado, depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já ouviu. Olha lá, diz que tem fé em Deus, está chorando, diz que tem fé em Deus, está passando por isso, diz que tem fé em Deus, está sendo humilhado. As pessoas não entendem, mas quando a honra chegar, elas vão se assustar. Compreenda, por favor, eu não sei quando vai chegar a sua honra. E se 2026 for o ano de Deus te honrar? E se estiver perto da honra de Deus começar a se manifestar na sua vida? Quando José foi honrado, os irmãos dele não reconheceu ele, porque foi demais o que Deus fez, foi muito forte o que Deus fez. José não contou com a sorte, José não contou com o empurrãozinho de ninguém, porque quem é da fé conta com Deus, espera em Deus e sabe que quem vai honrar no final é Deus. Amém? Quem é da fé não fica esperando por ninguém. E se alguém te prometeu alguma coisa, se vier, amém, se não vier, amém também, mas de Deus é que não vai falhar, de Deus é que vai vir o que você quer. Está dando para você entender? Quando você é uma pessoa de fé, você aguenta as lutas até chegar a sua hora, a hora da honra. Mas é muito lindo quando chega a hora da honra. Quando chega a hora da honra, vão ter uns dizendo assim: ah, foi sorte. Mas você sabe, a estrada que você andou, a luta que você travou, não foi fácil não. Mas na luta você foi fiel ao teu Deus, na luta você continuou na fé, na luta você se venceu e saiu melhor de você, não saiu pior de você na luta ou nas lutas. As guerras não te mataram, não mataram a sua fé. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai fazer história com você. Se você não é de Deus, não tem como Deus fazer histórias com você. Você vê as histórias dos heróis da fé, mas primeiro eles se tornaram de Deus. Quando José passou pelo que passou, ele já era de Deus. Quando Daniel passou pelo que passou, ele já era de Deus. Não pense que Deus vai fazer coisas grandes se você não é dele ainda. Primeiro seja dele, depois ele faz história. Agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Tem Bíblia que chama ele de Mordecai, tem Bíblia que chama ele de Mardoqueu. Esté 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão a quem? Do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: o que é que eles disseram? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para mim, por favor, e aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Escute isso. Mardoqueu viu 2 homens tramando para matar o rei, e ele que foi usado por Deus para livrar o rei, e o rei não fez nada por ele. Por que não fez nada? Porque ainda não era a hora de Deus honrá-lo, não tinha chegado a hora ainda. E às vezes você fica triste por isso, porque você ajudou uma pessoa, fez tudo por uma pessoa ou por algumas pessoas, e essas pessoas foram ingratas com você. Quem vai te honrar é Deus, na hora certa. E um belo dia, o rei não consegue dormir e foge o sono,
Porque quando chega a hora de Deus honrar, Ele toca em pessoas, Ele toca em juízes, Ele toca em advogados, Ele toca em clientes que foram embora para voltar, Ele toca em quem tiver que tocar, mas Ele honra. Ele tocou no rei, e o rei não conseguiu dormir. Sabe quando você deita e não consegue dormir? Ele não conseguiu dormir. E ele falou: pega o livro das crônicas e leiam para mim. E quando começaram a ler para ele, disseram assim: olha, Mardoqueu salvou o rei. Ele falou: peraí, isso está registrado, mas o que é que fizeram por Mardoqueu? Nada, rei. Ele: como é que é? Não fizeram nada? Então eu vou fazer. Só que nessa situação, Mardoqueu estava ameaçado de morte. Assim como José, quando foi honrado, estava na prisão, no dia que chegou a honra para Mardoqueu, ele estava com o povo dele ameaçado de morte por um homem chamado Ramã. Preste atenção para você entender. Até chegar o momento da honra, sobreviva, lute, não fique de braços cruzados, não fique esperando Deus fazer o que você tem que fazer, vá para a guerra. Mas quando chegar a hora da honra, fique tranquilo, porque Deus sabe honrar. Se Ele tiver que tirar o sono de alguém para te abençoar, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tocar em alguém, Ele vai tocar. Está dando para você entender? Se Ele tiver que trazer recursos de outro país, de outro lugar, de pessoas improváveis, Ele faz isso. Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, parei do versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E quem estava no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou que era para quem? Para ele. Assim disse Ramã o rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas, à vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar o quê? Honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, e como disseste, e faze assim para com o judeu. Quem? Mardoqueu, o homem que ele queria o quê? Matar, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste, o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã fez o quê? Retirou-se correndo à sua casa. Como é que ele foi? Triste e de cabeça o quê? E de cabeça coberta. Olha para mim. Na cabeça de Ramã, ele estava dizendo: eu vou matar Mardoqueu. Ele falou: não, não vai não, chegou a hora de honrá-lo. Agora é comigo. Toda a sua maldade vai cair por terra. Agora você vai ter que ver a vitória dele. Agora você vai ter que segurar o cavalinho. Ó. Cavalinho. Puxando o cavalinho. E dizendo assim: o rei faz a quem quer honrar. O seu rei é Deus.
e na hora que Ele te honrar, vai ser bem honrado. E tem gente que não adianta, ela vai ficar triste, ela vai ficar cabisbaixa, mas vai ter que engolir a sua vitória, porque Deus é com você. Deus viu você honrando Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus viu você confiando nele, ouvindo as piores coisas que você já ouviu na vida, mas Ele viu você sendo fiel. Ele viu você honrando Ele. Ele viu você crendo quando todo mundo mandou você duvidar, quando todo mundo mandou você desistir. Ele viu você indo em frente quando tudo estava cooperando para você parar. Ele viu você pedindo paciência a Ele quando você estava para explodir, perder sua razão. Ele viu você buscando forças nele quando a coisa estava feia para o seu lado. Não é à toa que você vai ser honrado, e quem já está sendo honrado sabe disso. Não foi fácil chegar onde você chegou. Você olha para a sua vida e fala: só Deus para ter me dado forças mesmo. Sim ou não? Só Deus mesmo para ter me sustentado. Você fica assim: meu Deus, onde é que eu tirei tanta força? Mas você que não chegou sua honra ainda, fique tranquilo. Se você é de Deus, quanto mais você sofrer, quanto mais você gemer, melhor, porque você sabe que maior vai ser o seu testemunho. Vai chegar a sua hora. Fique em pé e diga: vai chegar a minha hora. Fala forte: vai chegar a minha hora. Será que você crê nisso? Olha bem para mim, por favor. Será que você crê nos planos de Deus mesmo? Porque se você crê, você não para não. Se você crê, você continua. Falar que está fácil, não está não, porque a vida não é fácil. Pode estar muito difícil, mas dentro de você, você sabe que Deus é que coloca dentro de nós o querer e o realizar. Você sabe que Deus coloca coisas dentro de você que você fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? E Ele fala: fica tranquilo, eu que vou honrar, sou eu que vou abençoar. Nós vamos clamar agora, e eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu sou esse sofredor do início, que vivo desobedecendo a Deus, mas eu quero ser dele a partir de hoje. Mas eu quero também que venha você que diz assim: bispo, eu sou de Deus. Olha bem para mim, por favor. Olha aqui, antes de você sair do lugar, olhe bem para mim. Você que diz assim: bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Parece que eu estou dentro de uma lavadora de roupa. Tem horas que eu fico perguntando: como é que Deus permite isso comigo? Já viu lavadora de roupa? Você põe a roupa, pá, 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 ela fica se batendo ali, cada pancada que você tem tomado. Não é assim? Parece que te colocaram dentro da lavadora de roupa. É só pancada para tudo que é lado, mas você está vivo. Daqui a pouco a roupa sai lavadinha, cheirosinha. E se for lavadora e secadora, ainda sai sequinha. Bispo do céu, tem horas que eu fico perguntando: Deus, como é que o Senhor permite isso? O Senhor não está vendo isso não, meu Deus? E Deus está dizendo: tô. É porque na hora que eu te honrar vai ser muito grande. Amém? E enquanto isso, Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te sustentando. Bispo, sou eu. Dentro da lavadora estou eu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente.